A gente começou aqui a edição, do nosso dia falando sobre as canetas emagrecedoras. Mas como é que está a nossa relação aí com o prato? O que é que o espelho esconde? Muitas vezes são dores emocionais profundas e os transtornos alimentares crescem assim de forma, gente, assustadora. A gente está falando de anorexia, de bulimia, de compulsão alimentar e não são frescuras, tá? Não é só por vaidade ou por um problema de dieta. São doenças psiquiátricas graves e ligadas diretamente à nossa saúde mental. Então, para a gente entender esses gatilhos emocionais desse problema, a gente recebe agora no estúdio a psicóloga Alessandra Costa. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada aqui pela participação. A gente está falando de um assunto que é muito sério. É você se olhar no espelho e você não se reconhecer diante daquela imagem. Sim. Quando a gente fala sobre transtorno alimentar, é importante compreender que a gente não está falando só sobre o controle do peso e a comida. A gente está falando sobre sofrimento emocional, e sofrimento emocional intenso. Muitas vezes a pessoa, ela utiliza a alimentação para lidar com uma emoção difícil, controlar a ansiedade, né? E às vezes qualquer tipo de emoção, né, doutora Alessandra? Porque assim, você está feliz, você come. Você está eufórica, você come. Então, tudo é uma desculpa para essa comida. Essa comida, no caso, ela está aliviando algum vazio que você tem dentro de si? Alguma falta? Veja bem, a comida, ela libera neurohormônios responsáveis pelo prazer. A dopamina, a serotonina, são neurohormônios que são responsáveis pelo nosso humor. Então, às vezes, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está ansiosa, ela recorre à alimentação para aliviar, né, esse sofrimento, entende? De repente, ela aprendeu, né, por alguma experiência onde ela estava um dia muito cansado do trabalho, eu vou comer alguma coisa aqui para me compensar, que eu mereço. De repente, ela aprendeu que através da alimentação, ela pode ter esse prazer. E aí ela aprende isso. Porque isso é uma compulsão? Isso já pode ser considerado uma compulsão? Compulsão alimentar. A compulsão alimentar começa dessa forma. Depois da compulsão, aí a gente está falando, eu vou comer para ter aquele prazer. Aí comi, me arrependi. E aí é onde você começa com os outros transtornos também? Exatamente. A bulimia, por exemplo. A bulimia e a compulsão alimentar são parecidas, né? Por essa questão de descontar uma emoção numa comida. Mas a compulsão alimentar, a pessoa não recorre, né, a comportamentos como provocar o vômito, o uso de laxantes, para compensar o descontrole. Né? Mas na bulimia existe primeiro a compulsão, vou comer para aliviar uma emoção que está difícil e depois a pessoa sente culpa e recorre a esses meios para compensar o descontrole. A partir do momento que a gente faz isso, traz muitos riscos. A gente está falando da saúde, mas também vira um ciclo, né? Você está ali sempre querendo, vou comer e vou vomitar para que eu não possa engordar. Então tem uma junção aí, né? A gente está falando de compulsão, de bulimia, mas também tem um olhar forte para a imagem que você está vendo. Porque ali, eu acho que você não quer de fato engordar, você quer só acalmar uma dor. Sim. A pessoa começa querendo acalmar uma dor, mas a gente também vive, né? Vive em exposições, até mesmo com esse acesso às redes sociais. Há um padrão estético irreal, né? Que cultua hoje a magreza. E aí, quando começa, de fato, o aumento de peso, né? A pessoa já não se enquadra mais ao padrão, começa a vir, né? A distorção da autoimagem. A gente tem um problema hoje em dia que são os filtros, né? Os filtros trazem belezas irreais. Então, ele vai estar afinando ali o nariz, vai estar contornando o seu corpo. Usar esse filtro diariamente pode causar essa distorção de imagem? Pode, com certeza, né? Hoje em dia, nós não nos comparamos mais com pessoas reais. Nos comparamos com fotos editadas, filtradas, cuidadosamente selecionadas. Então, quando uma pessoa consome muito um conteúdo que associa o valor pessoal a padrão estético, ela começa a acreditar que ela precisa atingir um padrão de beleza irreal para poder ser amada, para poder ser aceita.
Eu parei de usar filtro, doutora, porque assim, eu comecei a me achar de fato, até para compartilhar com vocês, eu comecei a me achar feia. Então eu olhava e quando eu tirava uma foto normal, eu não gostava daquela foto. Eu nunca tive problema com foto, mas eu comecei... esses são uns sinais de alerta para quem está em casa agora assistindo a gente? Sim, a distorção da autoimagem. Você não começa a se perceber como você é, você começa a se perceber através de um filtro, né? Então ali o filtro é para o momento do Instagram, da foto, do vídeo, mas e quando você se olha no espelho, o que é que você vê? E aí começa o conflito. Para a gente perceber, eu percebi utilizando os filtros das redes sociais, mas eu não faço uso dessas redes sociais. Como é que eu percebo que algo está errado? Assim, que de fato eu não estou me enxergando como eu sou. Em relação ao corpo. Certo. Normalmente, pessoas que são muito preocupadas com o controle do peso, com calorias, né? Eu escuto relatos de pessoas que assim que comem, vão para a frente do espelho para olhar a barriga, para olhar os braços, para saber se aumentou as medidas, né? Para a família, né? Para os pais, porque é uma coisa que acontece muito com adolescentes, mas pode acometer pessoas de qualquer faixa etária. Mas para os pais, um alerta, aquele adolescente que evita fazer refeições em grupo, né? Às vezes diz, não vou agora não, né? Depois eu como, e não come. Então entende? tem que os pais, é um alerta, aí vocês têm que ficar de olho. Exatamente. A gente falou agora, Alessandra, das canetas emagrecedoras. E muitas delas, né, o doutor estava falando que perderam aí até 54 quilos. Quando existe essa perda de peso muito rápida, as pessoas passam a não se enxergar magras. Como tinha muita gente que fazia bariátrica também, não tinha essa real percepção do seu corpo. E aí está sempre buscando emagrecer mais, porque ela não tem essa noção, porque foi muito rápido. Isso de fato pode acontecer? Pode acontecer, sim. A pessoa ela tá com a memória afetiva, né, ao corpo como era antes. De repente existe uma mudança muito rápida, muito intensa. O cérebro dela não conseguiu associar aquela imagem a ela ainda. E aí leva um tempo. Leva um tempo, por isso que a psicoterapia ela é muito importante para pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica. E a gente está falando também de mudar esse comportamento, né? O doutor Felipe trouxe, trazendo essas canetinhas como um apoio nessa perda de peso, mas precisa virar a chave também na mente. Exatamente. É preciso compreender que você diminui o peso, né? Você pode ficar muda o peso, muda o corpo, mas a relação com a alimentação, ela também é mental, ela também é emocional. Para quem vai começar esse tratamento para a obesidade, com quanto tempo antes a gente já precisa estar em terapia? Há uns 6 meses antes é o ideal. Porque você vai mudando também esse comportamento ao longo dos meses. Pode ser que você até emagreça, não chegue nem a precisar a fazer uso, seja desse tratamento de canetinhas, seja aí da própria bariátrica, porque essa é a nossa relação com a comida, é muito psicológica. Exatamente, exatamente. Então a pessoa precisa aprender a se alimentar melhor, né? Ela precisa também lidar com algumas emoções, tentar identificar, será que eu aprendi que eu preciso descontar uma emoção na comida? Qual outra maneira de lidar com minhas emoções? Entende? Então, olha, gente, a doutora Alessandra está fazendo aqui esse alerta justamente para vocês. Se você começa a perceber que, de fato, você não está se enxergando bem, você olha no espelho, mas você não se reconhece. Às vezes você, ai meu Deus, engordei 1 quilo, pronto, já vira um problema. Então é hora de buscar ajuda. Com certeza. É o momento de buscar ajuda, porque é um problema de saúde como qualquer outro, não vai embora sozinho, né? Não é, às vezes existe muito preconceito, é só vaidade, é só parar de comer mais, comer menos, não é assim. Por isso que é considerado um transtorno. O transtorno é quando traz prejuízo significativo para a vida. E é um problema de saúde que ele coloca a saúde em risco de uma forma sistêmica, não só a saúde mental, mas a física também. Sandra, obrigada pelas informações. Tenho certeza, né, Obrigada que se também. você acendeu aí o alerta, se você é pai, se você é mãe, se você percebe que esse adolescente, essa criança não está comendo junto com você, traz para perto, tenta observar mais ele. Obrigada, viu, Alessandra? Imagina, obrigada a vocês. Esse é um assunto que mexe com toda a família, né?